eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que viveram a maternidade com muita força e amor. A história da nossa convidada de hoje é sobre superação, maternidade e recomeço. Raquel viveu desafios intensos nos últimos anos, foi diagnosticada com câncer de mama em 2019 e enfrentou um tratamento difícil enquanto lidava com a perda do pai para o câncer e da irmã para a Covid. Pouco tempo depois, perdeu o marido, também vítima da Covid. Sozinha com sua filha Raila, Raquel teve que aprender a dirigir, reconstruir sua vida e recentemente passou por uma cirurgia cerebral para remover um tumor que voltou a crescer. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Raquel encontrou forças para seguir e hoje nos conta como está sua trajetória de resiliência e amor pela sua filha. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa, no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Você está grávida? Entra no link que aparece aqui na tela, clicando na primeira matéria você já vê um box para se inscrever. É só colocar sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Agora vamos receber a Raquel? Raquel, bem-vinda ao programa. Sua história é cheia de reviravoltas e desafios, então a gente vai lá do começo. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu queria que você contasse como foi a sua trajetória com o Christian, seu marido, e o nascimento da sua filha Raila. O Christian apareceu num momento da minha vida que eu tinha acabado de terminar um outro relacionamento. Eu não queria me relacionar com ninguém, né? E aí ele apareceu assim. Na época eu morava em Minas, ele morava aqui em São Paulo, a gente se conheceu pela internet. E aí foi muito rápido, a gente já se conheceu pessoalmente, depois de 3 meses só conversando online. E aí no mesmo ano de conhecido a gente já se casou. E aí no primeiro ano de casamento eu já tive minha filha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 28 anos quando eu me casei com ele. Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Um homem maravilhoso para mim, um pai extraordinário, então era tudo bem. Vocês casaram em Minas? Isso, eu me casei em Minas. E depois de uns anos você veio para São Paulo? Isso, quando ela tinha 3 anos, eu não voltei para São Paulo, eu voltei para o interior, né, de São Paulo, que eu moro no interior, eu não moro aqui na capital. Então vamos para 2019. O que aconteceu na tua vida em 2019? Foi um susto muito grande, né? Porque eu era nova ainda. Eu achei um nódulozinho na minha mama direita. E aí eu encontrei um nódulozinho, fui no ginecologista e ele falou assim que não era para eu me preocupar, porque eu era nova e não tinha casos de câncer na família. Sem pedir uma mamografia, não pediu? Não. Aí de tanto eu insistir, ele falou assim, tá, então vamos fazer uma ultrassom. Mas isso aí pode ficar tranquila que não é nada. E eu com aquilo na cabeça, que eu sentia que tinha alguma coisa diferente no meu corpo. E eu já estava passando mal, eu já não vinha bem, muito cansaço, já estava tendo os sintomas, mas eu não sabia o que era, né? E aí eu fiz ultrassom, o médico que fez o ultrassom falou, olha, fala para o seu médico agilizar, porque tá meio suspeito o resultado dessa ultrassom. E aí ele me enviou de novo para o ginecologista, mesmo com a ultrassom na mão, ele falou que não era nada. E nisso eu tive que esperar 11 meses para conseguir uma consulta com um mastologista. Mas você não ficou com aquilo na cabeça e não procurou fazer uma mamografia na Aí época? eu não podia porque eu não tinha idade. Então você ficou 11 meses esperando uma consulta com o mastologista e o que deu? E aí quando eu tive que primeiro passar com um mastologista no particular, tive que pagar uma consulta no particular. Só do mastologista olhar, me examinar, ele pediu para eu tirar a parte de cima da roupa, ele olhou, ele falou, é câncer, só dele olhar. Porque já estava, nesses 11 meses, avançou muito rápido. O bico da minha mama já tinha invertido, de tão avançado que estava. E aí, eu com essa carta de um mastologista no particular,
eu consegui uma vaga no mastologista pelo SUS, e aí foi quando começou tudo rápido. Quando viu que realmente era câncer, aí foi bem rápido o atendimento. Aí você começou a fazer químio. Isso. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi 2020, janeiro, eu comecei as químios. A quimioterapia é um momento muito difícil do tratamento, né, Raquel? Sim. Fisicamente, emocionalmente, é muito desgastante. Como foi para você passar por esse processo? É um processo bem difícil, né? Eu costumo falar que o que judia mais da paciente é a químio, nem tanto o câncer em si, né? Quantas sessões você fez ao todo? Eu fiz 8 químios, fiz 4 da vermelha e 4 branca, e mais 12 de Herceptin, que é como se fosse uma imuno, sabe? Quais foram os efeitos colaterais mais difíceis e como é que você conseguiu se manter forte para cuidar da Raila? Olha, os efeitos eram um cansaço extremo, um cansaço assim, de não conseguir se levantar da cama sozinha, muito vômito, náusea, assim, a ponto de não dar tempo de correr para o banheiro. É um momento muito difícil, assim, a primeira semana quando você toma a químio, 5 dias eu ficava de cama, sem conseguir abrir o olho, a minha voz não saía, de tão fraca que a gente fica. E naquela época o pai da Raila então te ajudou com os cuidados com ela? Muito, me ajudou muito. No meio do teu tratamento, você acabou recebendo a notícia que teu pai também estava doente e infelizmente acabou falecendo logo depois. Como é que foi para você viver esse luto tão dolorido enquanto você ainda estava em tratamento? Foi muito difícil porque o meu pai e o Christian, meu marido, sempre foram assim meu porto seguro, né? Meu pai era aquele pai amigo, que tudo que acontecia comigo eu ligava para ele. E aí ele ficou doente, né? Ele começou a passar mal, emagrecer muito durante minhas químios. Aí um dia, porque ele caiu, levou um tombo em casa porque ele passou mal. Levamos ele para o médico. Aí fizeram a tomografia e foi quando descobriu o câncer, só que já estava em estado terminal. Já tinha afetado 5 órgãos dele. E aí ele ficou 2 meses em casa, acamado, usando fralda, e eu em tratamento cuidando dele. Puxa vida. Até que, infelizmente, ele não resistiu, né? E faleceu no Dia dos Pais, em 2020. Sinto muito. Depois que você perdeu teu pai, você enfrentou outro desafio enorme, que foi uma cirurgia para retirar a mama, mastectomia. Como foi passar por esse procedimento tão delicado enquanto você estava tão abalada emocionalmente, lidando com a perda do seu pai? Eu tive pouquíssimo tempo para me recuperar emocionalmente, para eu entrar nessa cirurgia, né? Porque ele faleceu dia 9 de agosto e dia 23 de agosto já era a cirurgia. E foi muito difícil, né? Eu ter que enfrentar tudo que eu estava passando, os efeitos da químio, a perda do meu pai, foi bem difícil para mim. Quando a vida não dá outra opção fora ser forte, a gente tem que ser forte, né? Sim. Pouco tempo depois, a tua irmã recebeu um diagnóstico de câncer, só que ela faleceu devido à Covid. Sim. Então, como foi tudo isso para você no meio da recuperação da sua cirurgia? Foi tudo, no caso da minha irmã, foi tudo muito rápido, né? Ela descobriu o câncer dela, que era no pulmão, em janeiro de 2021. Só que não deu tempo nem dela começar a químio dela, porque ela pegou o Covid. E como o Covid afeta o pulmão, o câncer dela já tinha afetado um pulmão, um lado do pulmão dela, assim. Aí ela não resistiu e acabou falecendo por causa do Covid. Não foi nem o câncer, né, que levou ela. Tristeza. Quando você sentiu que as coisas estavam começando a se estabilizar, o que aconteceu, Raquel? Eu já estava nas rádios, né, que eu fiz 28 rádio também. Eu fiz químio, a cirurgia e 28 sessão de rádio. E aí eu terminei a rádio, estava já na fase de receber a alta, né, a tão sonhada alta da oncologia. Na verdade, a alta é uma manutenção de 5 anos, né? Aquela manutenção... Isso, a alta da parte oncológica, eu fico só a manutenção. No meu caso, a minha manutenção é para o resto da vida que eu vou ter que fazer. Porque o câncer que eu tive estava muito agressivo, eu tomo medicação até hoje, químio oral. Então, eu vou fazer esse acompanhamento para o resto da vida. Mas eu estava já para receber a alta da parte oncológica,
que é não ter que fazer mais exames passar com o médico oncológico, né? E aí eu peguei Covid em 2021. Os efeitos que eu senti da Covid foram como se fosse um resfriado, muito fraco. Tanto é que eu não fui no médico, né? Eu evitava o máximo ir para o hospital, para pronto-socorro, porque estava bem difícil, né? Então eu não fui, eu tratei como se fosse um resfriado. Só que logo em seguida o meu esposo pegou o Covid, né? Aí eu fiquei sabendo que era o Covid, porque ele ficou muito mal. Ele ficou a ponto de não conseguir caminhar dentro de casa sozinho. E ele andava se segurando dentro de casa. Aí eu levei ele pro hospital, chamei a ambulância. E levei na ambulância mesmo, a médica já falou, olha, ele vai ter que ficar internado, a saturação está muito baixa. E ele ficou exatamente 1 semana internado. Infelizmente veio a falecer. Foi a pior notícia, assim, uma das piores notícias da minha vida. Puxa, você não sabe como eu sinto por você, pela sua filha. Você super fragilizada, tinha acabado de perder pai, irmã, aí perde seu marido, se recuperando de um câncer de mama. Realmente muito difícil tudo. Eu sinto muito mesmo. Obrigada. E além de enfrentar tudo isso, você precisou assumir a rotina sozinha, né? Com a Raila, aprendeu a dirigir, que você não dirigia. Como foi essa transição, esse momento de superação na tua vida? Sem uma rede de apoio, né? Sua família perdeu irmã, perdeu seu pai, seu marido, companheiro de vida, tinha acabado de falecer. Me conta como foi que você conseguiu ter forças para seguir? A minha filha, ela sempre foi a minha força, sabe? Assim, eu pensei em desistir várias vezes, sabe? Porque eu me vi sem chão, eu me vi assim... no velório dele eu só conseguia falar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Tadinha. Porque eu sou uma pessoa sozinha, é eu por ela, pela minha filha, né? A gente mora numa cidade, eu não tenho parentesco nenhum nessa cidade, tenho amigos, né, que Deus colocou na minha vida, mas família mesmo, eu não tenho. Então eu só conseguia falar, eu não vou conseguir criar a minha filha na época, ela tinha 8 anos, ela era pequenininha, super apegada ao pai. Eu não podia trabalhar já por causa do câncer, né, que eu estava em tratamento. E eu só conseguia pensar, gente, como que eu vou criar essa filha sozinha? Sem poder trabalhar, como que eu vou sustentar, segurar a casa, né, que eu iria ser a partir dali o homem e a mulher da casa, o pai e a mãe dela. Claro, o alicerce, né? Sim, e aí eu só conseguia pensar que eu não iria conseguir. Só que aí, ao mesmo tempo, eu olhava para ela e eu pensava, não, eu tenho que conseguir, porque se eu não fizer por ela, quem vai fazer? Ela não tem ninguém também. É isso aí. Os filhos acabam fazendo por nós sem saber que estão fazendo por nós, né? Eles dão uma vitalidade, uma força. Muitas vezes eu também falo, tudo isso é pela minha filha, eu vou fazer pela minha filha, eu quero que a minha filha tenha orgulho. Eu te entendo muito. Raquel, depois de todo o teu tratamento, a químio, a rádio, a químio oral, a mastectomia, você ainda recebeu o diagnóstico de outro tumor? Foi. Quando isso? Durante o tratamento da mama mesmo, eu já tinha recebido esse diagnóstico. Mas você fez um exame? É que durante o tratamento do câncer de mama, a gente faz tomografia do corpo todo, né? E aí nisso foi encontrado um tumor no meu cérebro. Meu Deus do céu. E na época que foi encontrado, ele tinha 6 centímetros. Quando foi? Foi em 2020. Tá. Na época da químio, tudo. Só que o tumor é um meningioma. Ele não era maligno, era benigno. Então o foco dos meus médicos era o câncer de mama, maligno. Então, eles falaram, vamos focar primeiro na mama, ver que tá tudo bem, curada. Aí sim a gente vai pro tumor da cabeça. Eu fui entender o porquê que eu tinha tanta dor de cabeça, muita pressão desse lado da cabeça, assim. E só que a gente esperou, né, passar. Só que aconteceu muita coisa, né, depois das químio, de todo o tratamento. E aí eu ia fazendo só acompanhamento. Todo ano eu fazia uma ressonância da cabeça e nessas ressonâncias e tomografias o tumor foi diminuindo. A ponto do tumor chegar a sumir. Aí o neuro falou assim, olha, não vamos precisar mais operar. Só que o ano passado, nesses exames de rotina, todo ano eu tinha que fazer de acompanhamento, o tumor voltou a crescer.
E aí ele estava já com 2 centímetros. Aí, como ele comparou os exames, ele falou: não, agora não tem como mais fugir. Aí foi quando eu tive que fazer a cirurgia da cabeça. E foi uma cirurgia bem delicada, com risco significativo para a Sim. fala, visão e movimentos. Uhum. Como foi enfrentar mais esse desafio e como foi a sua recuperação? Olha, quando ele falou para mim, ele falou assim: olha, você corre risco de perder a visão, a fala e o movimento do seu corpo. Eu não posso te dar garantia de nada dessa cirurgia. Tanto é que eu tive que assinar termos de responsabilidade antes de operar. E aí eu pensei, meu Deus, minha filha, né? É isso que eu tô pensando. Quem que Porque foi com você nessa cirurgia? na Quem te cirurgia, acompanhou? Quem foi sua rede de apoio? ninguém. Assim, eu tenho uma amiga que foi me E visitar, quem ficou com a Raila? essa minha amiga. Boa. Essa minha amiga foi essa minha rede de apoio que ficou com ela. Só que assim, no hospital, eu não tive acompanhante, tive Você que e Deus. ficar sozinha, eu e Deus. E O aí, médico já tinha te assustado, falado que você poderia ter perdas importantes, sim, mas na hora você falou, vou enfrentar. E eu graças a tive que Deus enfrentar, não né? teve Porque nada. como eu já tive o câncer de mama, corria risco do tumor piorar, outras coisas que não seria legal, entendeu? Eu poderia começar a convulsionar. Então eu falei, não, se tem que passar, então vamos passar. Mas eu fiquei com muito medo, porque era uma cirurgia muito grande, né? Abrir a cabeça, Claro, opa. mexer no cérebro. Então, o meu medo maior era, se acontecer alguma coisa, se eu ficar com alguma sequela, o que vai ser da minha filha? Quem vai cuidar dela? Ela sabia que você estava passando por essa cirurgia? Sabia, sabia. A gente sempre foi muito claro com ela, desde quando eu estava em tratamento da mama. Eu fiquei careca na primeira químio, e eu expliquei: olha, mãe, vai ter que passar por cirurgia da cabeça, tem os riscos. Ela ficou com medo, óbvio, né, de perder a mãe. Ela chegou a falar isso para mim. Ela, mãe, eu já perdi o meu pai, eu não quero perder minha mãe. Então você imagina a cabecinha dela, o que não passava, Mas né? graças a Deus essa sua cirurgia do tumor do cérebro correu bem. Correu, Você não correu teve bem. sequelas e você se Não recuperou tive bem. sequela, foi um corte daqui até aqui, dá pra ver a cicatriz. Nossa. Levei 17 pontos, foi cerrado, né, o crânio, e foi retirado todo o tumor da cabeça. Não, Raquel, você é o que a gente pode chamar de verdadeira guerreira mesmo, né? Como tem sido essa fase da sua vida, equilibrando os desafios do dia a dia e da maternidade solo? Olha, ela é muito companheira, né, a Raila me ajudou muito agora nessa cirurgia da cabeça, mesmo tão pouca idade, conseguiu estar ali do meu lado, me ajudando, me apoiando. Eu sigo enfrentando, né, não é fácil enfrentar tudo sozinha, uma mulher para ser a responsável pelo lar é muito difícil, ainda mais na situação em que eu estou, né, sem poder trabalhar, enfim. Você ainda não voltou para o Não, mercado de e trabalho? agora depois da cirurgia o neuro também falou que eu não posso voltar a trabalhar. Como você se organiza financeiramente, Raquel? Com o falecimento do meu esposo, eu recebo a pensão de morte dele, né. Não é fácil, né, não é muito, mas a gente, vai enfrentando e Deus vai ajudando a gente, graças a Deus não tem faltado nada. Raquel, o que te impossibilita de trabalhar, de ter os movimentos? O que ficou de sequela das Eu cirurgias? fiquei com a sequela no meu braço direito, né, devido à cirurgia da mastectomia radical e do esvaziamento da axila, onde é retirada toda a parte aqui da axila, então fica com uma falta de mobilidade no braço. Perda de força, perda de movimento, não pode pegar muito peso do lado direito. Tanto é que hoje eu sou considerada uma pessoa com deficiência, né, por causa do braço. Raquel, nós estamos gravando em fevereiro de 2025. Fora todas essas sequelas que você acabou de nos contar, como você está de saúde hoje em dia? Hoje, eu faço acompanhamento, né, eu tomo medicação, que é a quimio oral, e vou tomar ainda mais por 7 anos, né, essa medicação. E faço acompanhamento todo ano, tenho que fazer mamografia, ultrassom, tomografia, exames de sangue para ver se está tudo bem.
Essa medicação que você toma dá algum efeito colateral, Raquel? Dá sim. Muita dor no corpo, dor na junta, joelho, dor nas costas, cansaço. Deixa a gente bastante cansada, tem dia que eu tô indisposta, é assim que a gente fica. Então, hoje você está nessa maternidade solo, superando a cada dia um obstáculo, um desafio, e agora você trouxe sua mãe para morar com vocês. Isso. Como ela tá? Ela já é uma pessoa de idade, né? Ela tem 87 anos, ela tem problema de pressão alta, diabetes. Em dezembro do ano passado, ela teve que amputar os dedos do pé dela devido à diabetes muito alta. Chegou a 700 a diabetes dela. Poxa. Então ela tá comigo e eu tô fazendo esses cuidados. Tem que fazer curativo todo dia. Então, fora cuidar de você e da Raila, você tenho que cuida cuidar da sua da minha mãe. mãe. Claro. Raquel, teve algum livro ou filme que você leu, assistiu e te ajudou nessa fase mais difícil, assim? Eu sou uma pessoa cristã, né? Eu não tinha muita disposição para assistir, para ler. Entendi. Como eu falei, tinha dia que eu não conseguia nem abrir o olho, né? Então, quando eu li, era a Bíblia. Se você fosse escrever um livro sobre a sua história, qual seria o título? Eu acho que eu escolheria Vivendo pela Fé. Tem alguma frase ou mensagem que te inspire, que você gostaria de compartilhar com outras mulheres que estão passando pelo que você passou? O câncer pode tirar tudo de você, pode tirar seu cabelo, sua mama, uma parte do seu corpo, mas nunca deixe ele tirar o sorriso. Nunca deixar de sorrir, de acreditar que vai ficar tudo bem. Raila, você tem 11 aninhos. Sim. Quando teve a perda do seu pai, do seu avô, da sua tia, você tinha quantos anos? Quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Quando meu avô e minha tia faleceram, eu não lembro quantos anos eu tinha. E como foi, tão nova, perder um pai? Como foi isso pra você? Foi bem difícil, já que minha idade era... Muito pequena, né? É, Você me parece uma menina extremamente madura para sua idade. Como é essa vida, você e sua mãe juntinhas? Porque eu também sou eu e a minha filha, nós duas. Então eu sou muito ligada nela. é bem divertida a minha vida com minha mãe. Apesar das dificuldades, nossa vida é bem alegre. Gente, que fofo. O que vocês gostam de fazer juntas? A gente gosta de assistir filmes, às vezes, quando ela tem tempo livre. A gente gosta de assistir vídeos juntas, tipo vídeos de comédia. Raila, depois de tantas perdas importantes, a doença da sua mãe, o que você acha que mudou em você? Eu acho que o meu jeito de viver mudou. Como? Você amadureceu? Ficou mais forte? Eu fiquei bem mais forte depois da morte do meu pai. Eu amadureci muito também. Você é muito linda, viu? Obrigada. Vocês têm muita sorte de ter uma outra. Então, antes da gente encerrar, eu quero pedir um favor. Eu quero que você deixe um recado para ela, olhe para ela e fale o que você está sentindo. Quero que você olhe para sua mãe e diga o que você está sentindo. Filha, tudo que a sua mãe já enfrentou, né, essas dificuldades todas, foi tudo por você. Então, saiba que a sua mãe te ama muito mesmo. E eu vou enfrentar o que for, o que vier, para estar com você, para te proteger, sempre. Te amo. Mãe, eu sempre me mantive forte para conseguir viver sem meu pai com você. Eu te amo muito. Você não tem noção do quanto que eu te amo, mãe. Raquel, Raila, quero muito agradecer a presença de vocês duas. Eu quero desejar uma vida linda para vocês, boa sorte, que vocês continuem juntinhas, Obrigada. se amando, se fazendo companhia, crescendo juntas, que você possa cuidar da sua mãe, que você possa cuidar dela. Desejo uma vida linda para vocês. Obrigada. Eu tenho que agradecer pelo convite. É sempre um prazer muito grande contar tudo que eu passei, né? Que eu sei que eu contando tudo que eu já passei na vida pode ajudar pelo menos uma pessoinha ali que está ali passando pelo mesmo que eu passei. Isso
já valeu a pena. Obrigada, meninas. Vocês são muito lindas, Obrigada. Tá? Obrigada. Não se esqueçam de conferir esses e outros conteúdos aqui em Universa, no UOL. Eu tô te esperando no próximo programa. Tchau! UOL.